Muito bom ter sua audiência no programa de hoje. Estamos começando o Antenados Pergunta. E nesse formato do Antenados, você já conhece muito bem, recebemos sempre uma personalidade para debater um pouco sobre a sociedade, sobre a vida, sobre cristianismo e também sobre algumas polêmicas. Hoje, para me ajudar a entrevistar o nosso convidado, recebo amigos como o pastor Silas Cavalcante e Eduardo Farias. Então, vamos conhecer um pouco sobre o nosso convidado de hoje. Nascido em Maceió, Alagoas, adotado pelo estado do Rio de Janeiro e a minha querida Duque de Caxias. Sou casado, pai de 2 filhos, pastor e hoje deputado federal. Eu sou Sóstenes Cavalcante. O nosso convidado de hoje é um amigo ilustre deputado federal, Sóstenes Cavalcante. Deputado, bem-vindo ao Antenados Pergunta. Muito obrigado, André. É uma alegria estar aqui de volta a essa casa que sempre me acolheu por longos anos, com muitos amigos na casa e cada telespectador de casa. É uma alegria estar com vocês de volta. Deixa eu iniciar falando um pouco sobre essa legislatura, vamos dizer, um pouco conturbada, talvez uma das mais conturbadas da história, acho que democrática, no nosso país, e foi a sua primeira legislatura. Você já chegou pegando um caminhão andando de quinta marcha. Como tem sido o dia a dia? Para quem vê de fora, entende que está sendo uma verdadeira guerra entre poderes. Você enxerga um pouco isso? Parece que existe algo declarado do executivo contra o legislativo, ou pelo menos lideranças, ou do judiciário, a mesma coisa. Como tem sido essa experiência da primeira legislatura? Era o que você imaginava quando você entrou? O que aprendeu? O que está diferente? Não, nunca imaginei que era dessa forma. Que pegar impeachment de primeira, assim? Jamais imaginei pegar o impeachment. Eu, na época do impeachment do Collor, eu era da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e eu fui cara pintada naquela época pedindo impeachment do Collor. Jamais pensei que depois de um tempo de um trabalho eclesiástico, onde fui missionário fora do país por alguns anos, voltaria e seria deputado federal, e muito menos que votaria o impeachment. E a sensação de votar o impeachment é única. Eu acho que nunca fui jogador de futebol, sou um perna de pau assumido, mas deve ser muito parecido o camarada bater um pênalti na Copa do Mundo, numa final de Copa do Mundo. Porque eu já preguei em igrejas para milhares e milhares de pessoas, mas nunca senti uma sensação de tremer as pernas, como foi subir naquele púlpitozinho e dar aquele voto do impeachment. É um momento da nossa história política muito conturbado. Acho que não estamos tendo crise institucional, mas acho que os poderes estão no limite da sua harmonia. A Constituição de 88 é clara que os poderes são independentes, mas harmônicos. Em alguns momentos, eu acho que estamos nesse limite. Não creio que ainda chegamos a um momento de conflitos entre os poderes, mas é muito difícil. A vida de deputado é muito diferente do que alguém que está do lado de fora pensa. Eu era um daqueles que dizia, deputado, além de ter bom salário, que realmente é um salário bom, não trabalha pouco. Eu sempre achava isso. De terça a sexta, umas horinhas, de terça a quinta, umas horinhas, depois vai embora. De terça a quinta são as sessões, mas você tem que trabalhar segunda e sexta para atender as pessoas no Estado. Eu que sou ligado à igreja, trabalho sábado e domingo também nas igrejas agradecer. Então, se você não tomar cuidado, você até esquece da família por conta de política. E na legislatura, você entra na Câmara, é um lugar que a Câmara, o espaço físico da Câmara, ele é subterrâneo. E a parte do plenário, não tem janela, você não vê sol. Você chega ali, quarta-feira que a gente tem culto da Frente Parlamentar Evangélica, a gente chega às 8h30, 9 da manhã e sai dali de madrugada, o dia mais cedo. Essa semana nós tivemos algo histórico. A sessão terminou às 18 horas. Não aconteceu isso dia nenhum ao longo dessa legislatura. As nossas sessões... Mas é algo específico dessa legislatura também, né? Eu estava vendo algumas coisas de horas, de número de sessões, nunca se, provavelmente... pelas pesquisas que eu vi, se trabalhou tanto no Congresso Nacional quanto essa legislatura. Não, essa é a legislatura recorde de trabalho, mas vale-se dizer também que sempre se trabalhou até muito tarde na Câmara, diferente do que não é só nessa. Essa é recorde, é diferente, mas
sempre as sessões na Câmara se terminavam sempre às 22 horas, às 23 horas. Algumas sessões por votar LDO, inclusive em outras legislaturas, tinha terminado sessões lá por volta de 3 da manhã. Isso já aconteceu em outras. Não na intensidade e na quantidade dessa. Se trabalha muito. A vida do deputado é muito trabalho. Você tem que saber de todos os assuntos do Brasil. Ali se decide a vida da dona de casa, do pedreiro, do maior empresário do país, do investidor internacional. É decidida ali. Então, o deputado que é responsável, lógico que e é a ampla maioria, diferente do que as pessoas pensam, de que a maioria não está ali para trabalhar. Não, a ampla maioria trabalha. Tem alguns que, lamentavelmente, se fazem valer do regimento interno e fazem o mínimo necessário. Por exemplo, um deputado é obrigado a participar em 2 comissões permanentes na casa, uma como titular, outra como suplente. Tem gente que se inscreve só para as 2 para cumprir tabela, vai lá dar presença e vai embora. Você tem quantas comissões? Hoje, nesse ano, eu estou em 8. O ano passado eu estive em 12. Então, tem horas que eu estou lendo relatórios de assuntos em 3 comissões simultâneas. Estou lendo numa aqui, boto assessor em outras legislaturas, para quando acaba aqui e pedir inversão de pauta no presidente da sala ao lado, porque são 16 salas de comissões, para que termine aqui, vá no outro, discutir, debater, aprovar projeto. É muito complexo o trabalho. Até antes dos meus amigos pastores perguntarem qualquer coisa, esse foi um ano de fato recorde, como você tem falado. Até antes do programa começar, a gente conversava um pouco também sobre... Foi um ano tão conturbado politicamente, uma legislatura tão conturbada desde a última eleição, que pouco em termos de legislação, de aprovação de leis ou de novas leis foi feito. Foi muito mais para demandas executivas de aprovação de orçamento e de outras coisas mais. É o ano que mais se trabalhou, talvez historicamente, mas também é um ano que é tão conturbado que não se fez muito o que é o papel do Legislativo. Você concorda mais ou menos com essa colocação? A produtividade individual dos legisladores foi baixíssima. Pode-se contar a dedos quantos projetos individuais foram votados nessa legislatura. Nós passamos a legislatura até agora, já 1 ano e 5 meses de mandato, votando medidas provisórias, ajustes fiscais e pouquíssima matéria, porque como é o Legislativo? O Legislativo trabalha o Executivo e trabalha os projetos individuais de cada parlamentar. O Executivo mandou tanta coisa, já no ano passado, com a presidente Dilma, e agora, para tentar salvar o país deste caos, em especial pela crise econômica, né? Tentou se salvar de todas as formas, que nós passamos atendendo às necessidades do Executivo e o Legislativo deixou muito a desejar. Mas a tendência, pelo menos até o final do ano, com o Temer, é continuar nesse ritmo, porque ele está tentando corrigir as distorções que foram feitas. Nós estamos vivendo o pós-13 anos do PT, o pós-13 anos do governo mais corrupto da história desse país, que fique claro isso e que seja bem entendido a todos. Por mais que você goste ideologicamente da esquerda, é um governo que sistematizou a corrupção no país e um governo que teve total irresponsabilidade com as finanças públicas. As contas não fecharam. A prova está aí que depois de um levantamento prévio, que eu acho que ainda vai aumentar, porque ontem eu vi o ministro da Cidade falando, estive com o Bruno, o deputado Bruno, que é o atual ministro das Cidades, que deu o voto 342 PSDB. Do impeachment, PSDB de Pernambuco, e os números já aumentaram no Ministério da Cidade. Então, esses 170 bilhões e meio de reais de rombo que o PT deixou para nós brasileiros pagarmos, ele ainda pode aumentar. Inclusive, o próprio ministro afirmou que provavelmente vai ser mais um ano de retração e, comparando-se com a depressão dos anos 30, vai ser o pior da história. Sem dúvida nenhuma, para a economia do país, será o pior momento da história. Nós veremos isso comprovado no ano que vem. Isso não reverbera um pouco na imagem do político? Porque as pessoas, às vezes, não, de alguma forma, elas não sabem qual é a responsabilidade ou o papel de cada um dos legisladores. Por exemplo, fora a crise do Brasil, você é do estado do Rio de Janeiro, talvez uma das maiores crises do estado de servidores, de saúde, acontece no Rio. E já vi muitas pessoas, claro, culpam o prefeito, culpam o governador, deputado, falam os políticos como um todo. Qual é a responsabilidade ou o papel de um deputado federal mediante o que está acontecendo, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro? Sem dúvida nenhuma. Porque às vezes vão culpar, são os políticos. Nós não podemos nos isentarmos de qualquer responsabilidade. Inclusive eu, que estou no primeiro mandato.
não vou me eximir de responsabilidade, porque eu acho que nós, como políticos, temos funções legislativas de Estado que não podemos ser omissos. Ao mesmo tempo, saber separar as responsabilidades de cada um. O que mais me preocupa não é nem a questão das responsabilidades por resposta de Estado, é a responsabilidade por todos serem jogados na vala comum da corrupção. Eu, por exemplo, nunca respondi um processo na vida, tenho minha vida limpa, consciência tranquila de tudo que tenho feito o meu papel. Entretanto, no ano passado, no auge dos grandes escândalos que ainda perduram até hoje, mas naquele momento, a gente que vai trabalhar, e eu por praticidade já vou vestido de terno e coloco o botão de deputado federal. Eu, nas últimas 3 semanas do mês de novembro, antes da gente tratar do impeachment, eu estava indo com roupa não de terno, de vergonha, de no voo ser identificado como deputado, porque todo mundo que vai para Brasília já conhece o bottom e sabe, é deputado federal. Aí começa a chacota de um lado, ladrão disso, ladrão daquilo. Isso mesmo, andando, deputado, lamentavelmente as pessoas estão, a classe política está tão desacreditada que eles não querem saber quem é, não quer saber o histórico, não importa, te chamam de ladrão onde você vai. Se te identificarem com um grupo maior, e já comigo não aconteceu ainda, mas com vários colegas em restaurante. Outro dia eu estava num restaurante e um colega do PT foi vaiado, ou seja, hoje você quase que é jogado para a vala comum. E a gente tem que entender, eu não estou fazendo corporativismo, até porque eu quero ser muito justo. Eu estou lá 1 ano e 5 meses na Câmara dos Deputados e eu posso garantir que pela minha convivência, hoje eu conheço uns 300 deputados pelo nome, por boa convivência ali. Dos 513, uns 300 eu tenho um bom relacionamento. E eu posso garantir que tem uns 40% de deputados que são homens e mulheres honestos e estão lá trabalhando intensamente. Eu não vou dizer que a maioria, vou ser muito honesto. Acho que uns 40% eu poderia dar esse testemunho, que não é só eu, mas tem mais gente. Claro. Então, a sociedade brasileira precisa entender de que ou nós queremos esse modelo para o país, que é a democracia, esse modelo constitucional de 3 poderes, vivendo em harmonia entre eles, ou nós vamos ter que retroceder desse processo e partir para um regime totalitário, o que não acho ser bom para a sociedade. E acho que a imprensa, e aqui quero parabenizar Boas Novas pelo espaço, tem que ter esse olhar diferenciado. Eu lamento muito, inclusive falei com um veículo de comunicação, que não vou expor o nome por não ser ético e não ter autorização dele, quinta-feira após Carnaval. Eu abri um veículo de comunicação, estava lá uma foto da Câmara dos Deputados, vazia, dizendo, enquanto todo brasileiro volta ao trabalho pós-carnaval, a Câmara dos Deputados está vazia. Eu liguei para o jornalista autor da matéria, que é uma pessoa que eu conheço, falei, querido jornalista, você quer de volta a ditadura militar no Brasil? Oh, eu não, o jornalista não gosta de ditadura. Eu falei, parece que sim, porque você é irresponsável. Se você tivesse feito uma matéria assim, ligado para 10 deputados e perguntar, deputado, você tem 5 minutos para me mandar a sua agenda de hoje, para ver se você está trabalhando ou não? E se o cara não te mandasse, você poderia criticar esses 10 deputados, falar, 10 deputados que ligamos não trabalharam pós-carnaval. A gente não só trabalha, o deputado não só trabalha quando está em Brasília. Eu tenho trabalho no Estado, eu tenho que cuidar dos meus eleitores aqui, eu tenho que falar com... No meu caso, que sou, em especial, trato com os evangélicos, atender as demandas das igrejas, dos pastores, atender demandas de vereadores, de prefeitos. Eu tenho uma super agenda quando estou no Estado. Toda segunda e sexta eu estou no meu escritório no centro, atendendo as pessoas. Aí eles pegam, e porque não tem uma sessão na Câmara, imagina se todos os deputados tivessem que viajar, o custo de uma viagem para ter uma sessão só de quinta-feira pós-carnaval. É uma irresponsabilidade. Então já se tem prática na casa que a quinta pós-carnaval as pessoas fazem políticas nos seus estados e aí a gente retoma na segunda, logo após a segunda de carnaval. Mas a imprensa às vezes generaliza, critica todo mundo e joga para a vala comum como se ninguém trabalhasse, ninguém produzisse. Deixa para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco com o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Não sai daí, a gente volta já já. Segundo bloco do Antenados Pergunta com o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Deputado, é disso e sabido por toda a sociedade que o seu apoio principal é do pastor Silas Malafaia. E nós temos algumas curiosidades, eu quero tirar uma, porque a sua atuação
na Câmara com relação ao impeachment foi, assim, muito importante. Você sempre esteve na mídia, com seus cartazes, com seus discursos, com seu inconformismo. Isso é público e notório que a sua atuação foi muito boa nesse sentido. E o Silas sempre desancando nos seus programas, né, já que não é segredo para ninguém que há essa questão entre o PT e o Silas. A gente sabe da perseguição que a galera da esquerda tem contra o nosso amado pastor. Porém, eu não vi a mesma desenvoltura do pastor Silas relacionada ao nobre Eduardo Cunha. É simplesmente quando ele é afrontado, ele diz, se tiver culpa no cartório, ele tem que pagar o preço. O que pensa o nobre deputado relacionado à figura de Eduardo Cunha? Com certeza, eu não vou ser conivente com nenhuma pessoa que esteja acusada de práticas de corrupção e, no caso dele, já com claros indícios. Como também o pastor Silas, quero deixar claro, já que houve o link, e link natural esse, porque realmente, eu até brinco, eu garanti meu voto, o resto foi tudo transferência direta do pastor Silas, eu sempre assumi isso sem nenhum problema para todas as pessoas, de dizer de que ele tão só, em especial, logo após a entrevista do Eduardo Cunha para a Globo, quando ele explicou a tal da DRU, o pastor Silas foi enfático em responder logo imediatamente no seu Twitter de que a explicação não estava muito bem explicada e de lá para cá ele falou, se deve, teme. E por que ele diz se? Que é a mesma postura minha. O caso do deputado Eduardo Cunha já passou a ser um caso judicial. Só a justiça pode dizer se ele está ou não condenado. Já ultrapassou a esfera política, o que é diferente do julgamento do governo da presidente Dilma, que é um julgamento político e o jurídico agora que vai ser, está sendo instaurado pelo Senado e julgado no mês de agosto, possivelmente. Então, ou seja, quando a gente fala se tem, é porque quando você acusa uma pessoa, você tem que apresentar as provas. Aí está a diferença do trato do pastor Silas, que é um trato juridicamente correto. Ele, apesar de não ser advogado, ele é uma pessoa que lê bastante, está bem informada. É por isso esse tratamento diferenciado. É um caso judicial que precisa ser e está sendo investigado pela Justiça Brasileira, o STF, o que corresponde ao STF, e nós temos convicção de que, apurado as provas e havendo comprovação de prática de corrupção, o deputado Eduardo Cunha deverá ser punido ao rigor da legislação brasileira. E no que tange à política da vida do Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha, presidente afastado, ele está sendo julgado no âmbito inicial que corresponde, que é o Conselho de Ética. Faz manobra, está demorando, eu entendo toda a situação, mas o que acontece? O deputado Eduardo Cunha é um dos maiores conhecedores do regimento interno da Casa. E por causa dessa capacidade técnica individual dele, ele se faz valer de todos os instrumentos legais para a sua defesa, o que é constitucional. Às vezes a gente pode até ficar incomodado, eu também fico. Acho que demorou demais, é o mais longo. Da história. Sem dúvida nenhuma. Deputado Sócrates, com tudo que está tramitando com relação ao deputado Eduardo Cunha, né, na Comissão de Ética, tudo que está acontecendo. Existe aí uma divisão, né? Alguns deputados que são aliados dele estão, como o senhor dizendo, usando aí de artifícios para tentar adiar. Ele mesmo, enquanto era presidente da Câmara, também usou ali de trâmite para poder adiar a votação. Até o final, ele prorrogou, né, para ir para a Comissão de Justiça. E existe aí uma guerra, né, com relação ao deputado Eduardo Cunha para a cassação dele ou não. Que ele há de ser punido, ele vai ser punido, que houve quebra de decoro, sim. Isso está configurado no aspecto da lei do parlamento. Da mentira dele na CPI, porque essa é a acusação, né? Essa questão dele ter mentido, né? Não foi uma omissão, ele configurou uma mentira. Se o senhor hoje fosse detentor do voto Minerva, em relação à cassação do deputado federal, qual seria, se o senhor puder, qual seria o seu voto? A deputada, eu esqueci o nome dela. Tcheron, ela está lá... Desapareceu, sumiu, num passo de mágica. Então, ela é o fiel da balança. Se o senhor chegasse para o senhor o voto Minerva, tudo que está acontecendo, independente da questão evangélica, da ideologia de fé, mas na questão política,
partidária? Qual seria o seu voto hoje com relação ao deputado Eduardo Cunha? Primeiro dizer, só para esclarecer, que o voto da Thieron não é um voto Minerva. O voto Não é, ainda não é. O voto Minerva é do presidente deputado Zé Carlos Araújo. Ela é um voto que está sendo computado junto a outros 9 ou 10 votos. Ela vai empatar, no caso. Ou seja, ou não. Todos os 9 empatam, não é ela. Ela pode dar o 11º voto, Isso, porque na contagem lá, se ela votar a favor, fica 11-9. Isso. O que acontece é o seguinte, não pode se imputar, e isso tem que ser muito claro, eu tenho muito cuidado no pré-julgamento das pessoas e das ações. Não se pode imputar a Thieron a única culpa. Se tem 11 que votaram, ela foi uma de 11. Por que só a Thieron Não se foi torna a dela culpada? que fez a diferença, Não. foi de todos os 11. E os outros todos, ninguém lembra deles. Parece que estão querendo crucificar a Thieron como a única responsável pela absolvição ou não do deputado Eduardo Cunha. Isso é um erro. Por que ela tem que ser crucificada? E os outros 9, ninguém fala deles? Eu acho que essa é uma questão de que me parece muito jogo midiático e isso me preocupa num julgamento, porque eu acho que o julgamento tem que ter isenção. Se eu tivesse que dar o voto, isso eu já conversei com o presidente Eduardo Cunha, eu não escondo para ninguém, porque entre votar um candidato do PT para presidente da Casa e o Eduardo Cunha, eu votei no presidente Eduardo Cunha. Lógico que na época não tinham essas acusações contra ele, porque se tivesse, o cenário seria outro. E para votar nele eu tive que ter uma conversa, porque no período da campanha nossas equipes tiveram alguns arranhões, e eu tive que ter uma séria conversa com ele sabe disso, e acertamos. Votei nele para presidente quando não tinha nada dessas acusações, mas se hoje tivesse que votar, votaria pela cassação sem sombra de dúvidas. Até porque o senhor Vossa Excelência estava num partido de centro, o PSD, e hoje está no partido de direita, que é o DEM. E o DEM, ele é totalmente favorável a isso ou não? Acontece o seguinte... E por que da mudança de partido? Boa pergunta. Uma coisa de cada vez. Vamos lá. Vamos lá. Primeira mudança de partido pela cronologia. Vamos obedecer os fatos cronológicos. Sem dúvida nenhuma, quando eu fiz a minha avaliação de 6 meses de mandato no ano passado, no recesso, eu tive 2 coisas que me incomodaram nos meus primeiros 6 meses de mandato. Uma era a minha equipe de comunicação, que eu precisava passar por uma revisão e fiz. Mudei a empresa que cuidava da minha área de comunicação. E a outra era a minha questão partidária. Porque eu já tive um problema. Na primeira, eu fui um deputado eleito novo, primeiro mandato, falei, não vou sentar na janela, vou ficar um ano quietinho, sem fazer barulho, para aprender a ser deputado. Cheguei lá, logo na segunda semana me apareceu a oportunidade de uma candidatura avulsa, porque eu não pedi para o PSD fazer parte do bloco do PT, porque era um bloco, se formam blocos partidários, e o PSD, contra o meu voto, porque eu fui voto vencido na bancada dos deputados, se aliou num bloco com o PT, e para concorrer uma comissão permanente na casa, você só pode concorrer de maneira avulsa se você for parte do bloco. Aí o que correspondeu na divisão dos partidos, porque é uma tabelinha, os partidos maiores blocos escolhem as primeiras comissões, os menores as inferiores, e ficou correspondente ao PT a Comissão dos Direitos Humanos. E só alguém do bloco poderia concorrer a essa comissão. Como a Comissão de Direitos Humanos ela é muito usada pela esquerda para fazer apologia, atacar os nossos princípios cristãos e tal, sim, eu decidi, com um grupo de apoio de parlamentares já experientes, como Marco Feliciano, Bolsonaro, que são parte dessa comissão há muitos anos, eles me incentivaram e eu lancei candidatura avulsa. E eu iria ganhar a eleição. Eu tinha, dos votos da comissão, 13 votos, ia ganhar com a margem folgada do candidato do PT. Armaram um negócio contra você lá. Armaram um negócio, quem foi que armou? O meu partido. Sim. Porque só o meu partido poderia me impedir de concorrer. Eles me tiraram a titularidade, no regimento eu não poderia concorrer. Literalmente, o meu partido, na hora H, falhou comigo. Mas eu entendi, estava começando, eu tinha combinado com o meu líder, eu não fiz nada sem combinar na política. Perdoei, passou a primeira. Era o Rogério Rosso na época? Rogério Rosso é o líder e continua sendo, né? E é meu amigo, acho que as coisas internas, e ele tem decisões, às vezes, superior que ele, que é do presidente do partido, claro, o presidente Kassab. Ao longo do ano, nós tivemos um outro problema com o partido, que aqui agora me falhou, mas foi um segundo problema. E a última, que foi a Coca-Cola do deserto, foi a do impeachment. Por quê? Eu liderei uma chapa avulsa, que foi aquela famosa chapa que teve, que o STF depois cancelou. Que para mim, erroneamente, porque regimentalmente nós estávamos corretos. Mas para o PT foi um tiro no pé, concorda? Foi ótimo. Para nós, eu acho que o impeachment não seria o mesmo se o STF não tivesse feito o que fez. Isso deu a legitimidade necessária. Deus permitiu acontecer aquilo a contragosto. Fiquei muito irado na época, te confesso, porque eu ganhei no voto e me tomaram no tapetão.
E aí o que fizeram todos os partidos da base do governo, que era o PSD nessa época? Botaram meio a meio e aqueles que eram pró-impeachment colocaram os que concorreram na chapa avulsa. No meu partido, nós estávamos decidindo na reunião da bancada como ia ser, aí nós fomos comunicados que só iríamos ter da chapa avulsa, que eu liderei, um suplente. Eu tinha nessa chapa, inclusive, um colega, deputado delegado Éder Mauro, lá de Belém do Pará, que concorreu na chapa avulsa comigo, que é candidato a prefeito em Belém, liderando as pesquisas. Aí eu fui para a reunião da bancada e falei, é impossível vocês ignorarem um cara que está liderando pesquisa, a comissão do impeachment vai ser a que mais visibilidade vai ter esse ano, e vocês não colocarem o cara só porque veio na chapa avulsa comigo. Eu não estou pedindo por mim, eu queria por ele, mas ignoraram. E para piorar, antes de terminar a reunião de bancada, eu recebo no meu WhatsApp que a chapa, as indicações do PSD já estava protocolizada na Secretaria-Geral sem a deliberação da bancada. Eu achei isso um absurdo. Fiquei, te confesso que a unção de sanção baixou sobre mim e quis dar uma de fortão, me levantei, dei uns 2 tapas na mesa, saí e fui lá e me desliguei do partido. Era o último dia da janela. Tinha uma janela partidária aberta, era o último dia, estava amparado legalmente, me desliguei do partido. Aquele mês que poderia trocar, né, de partido. Naquele mês, período. 30 dias que poderia. Era o último dia. Saí, me desliguei do PSD e na segunda-feira, com mais calma, com a cabeça fria, tomei rumos, conversei com alguns partidos e entendi que o Democratas era a melhor porta, por isso que eu fui para o Democratas. Eram 2 perguntas. A outra qual era? Essa foi porque mudou, mas você tinha falado uma pergunta anterior quanto a essa questão do partido dele. Bom, então PSD. vamos... Acho que englobou as duas. Eu acho que eu já consegui responder o PSD tudo. era um partido de centro, o DEM é um partido à direita e que já publicamente, junto com o PSDB, junto com o PPS, com a Rede, com o PV, isso era a postura... se posicionou a favor do impeachment e a favor do afastamento do Eduardo Cunha. Lógico que os partidos sempre respeitam, em especial quando vem um parlamentar novo. Mas essa já foi minha postura, sempre foi. Acho que o amplo direito ao contraditório tem que ser garantido ao deputado Eduardo Cunha e a qualquer cidadão brasileiro, e a presunção da inocência, mas acho que os fatos contra ele já estão tão robustos que é inevitável que a gente, em caso de que tenha que votar, no meu caso, só votarei se for em plenário, porque eu não sou do Conselho de Ética, votarei sim pela cassação. Não é uma decisão partidária, não, é uma decisão pessoal, inclusive. Deixa eu chamar mais um intervalo, que a gente chegou aqui para o break, mas daqui a pouco a gente volta continuando conversando com o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta no Antenados Pergunta com o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Pastor Silas. Meu nobre deputado, como conciliar, o senhor é um deputado da bancada evangélica, o senhor é um pastor, um teólogo, como conciliar a sua legislatura? O senhor faz parte de algumas comissões da família, de direitos da minoria, dos deficientes. Existem alguns anseios, né, da sociedade com relação a novos arranjos familiares, a questão de adoção de filhos, né, por casais homoafetivos, e outras questões que confrontam a nossa fé. Mas o senhor, além de ser um deputado, o senhor é um pastor. E a fé sempre confronta essa questão das ideologias, né, das questões políticas e socialistas também. O Brasil é um país plural na questão religiosa e social também. Como é que o senhor se porta? Porque eu entendo que existem alguns anseios, né, da parte da esquerda ou também de outros ramos sociais que são legítimos. Eu penso que são legítimos. Será que às vezes nós não somos muito radicais com relação à nossa fé e não queremos dar o direito a essas pessoas também de ter o seu espaço como cidadão, o seu espaço social, os seus direitos civis também garantidos? Será que a bancada evangélica, alguns deputados, até mesmo alguns pastores que estão na mídia, não são muito radicais? Qual é o seu posicionamento como deputado e como pastor quando é confrontado nessa questão? Primeiro, eu acho que a gente tem que ver em 2 prismas essa questão de lutas por direitos de minorias na questão política. Ela na questão macro, ou seja, no executivo, o executivo tem que governar para todos. Para evangélicos, católicos, espíritas, ateus, heterossexuais, homossexuais, o executivo governa políticas públicas para todos. O legislativo, ele é representante, né, do seu segmento. No meu caso, eu fui eleito com um discurso claro de defesa da família tradicional. Fui buscar voto
onde justamente as pessoas têm os mesmos princípios e valores cristãos meus. Então, para mim, é inegociável esse tipo de debate como legislador. Eu estou lá para representar esse segmento. Se as minorias que querem esse tipo de debate têm seus representantes, eles que os defendam. E ali nós estamos para fazer o debate político equilibrado e chegarmos com resultados de uma legislação equilibrada à sociedade. É assim que se faz a democracia. O legislativo ele é representativo da sociedade como um todo, ele é plural. Cada um representa o seu segmento. Então, como legislador, comigo não tem nenhum tipo de negociação com esse segmento. Eu sou radical, sim. Acho que a política ela deve ter a visão, em especial no executivo, um pouco mais abrangente e plural. Agora, isso não me impede de ter diálogo. Eu acho que aí é onde a gente tem alguma dificuldade. Muitos parlamentares evangélicos, em especial legisladores, não querem ter nenhum diálogo e ignorar. Eu acho que se os grupos minoritários, e eu tenho conversado com alguns deles na Câmara dos Deputados e dito a eles, olha só, se vocês fizessem a luta de vocês, primeiro, respeitando quem pensa diferente, porque o problema é que eles querem lutar por direito atacando a fé alheia. Aí não, aí é difícil até dialogar. Respeitando quem pensa diferente e argumentando uma luta, talvez até por direitos civis, seria mais simples. Logicamente que nenhum cristão é contra que a pessoa não tenha nenhum tipo de direito, que não tenha nenhum tipo de garantia. Mas quando eles vêm querendo direitos civis, eles querem só o início, mas eles querem tudo. Eles querem interferir na igreja, eles querem obrigar que pastor case esse tipo de casamento. Civil como todo, né? Eles querem fazer. Não é só se tem relacionamento que é herdar o do outro, ele quer isso, mas quer ser casado na igreja. Sem dúvidas. O pior de tudo deles é o seguinte, é de que eles não têm limite e diálogo. Eles são fechados ao diálogo. Quando a gente quer conversar, eles já começam chamando de fascista, de preconceituoso, de homofóbico, disso. Não é dessa forma que se conquista direitos. A única forma para se conquistar direitos é no diálogo. E isso falta a esse pessoal da extrema esquerda. Acho que a questão é que eles usam muito, o Jean Willis usa muito a frase desconstruir, né? Desconstruir o perfil da família tradicional. Perfeito. E para construir acho que essa a questão, ele deveria pensar em construir. Eu penso assim, quer criar o dia do cuidador, né, da escola, cria o dia, mas não interfere no dia das mães, no dia dos pais, das mães, perfeito. Deixa que cada um tem o seu espaço, né? Eu penso assim, como pastor. Concordo com o seu posicionamento, acho que esse é o posicionamento de qualquer cristão. Aliás, nós não somos contra qualquer pessoa que queira ter prática homossexual, quer ter. É um direito dele, a vida é dele, a individualidade dele tem garantias. Agora, não queira interferir e dizer que nós estamos errados, porque eles querem fazer uma inversão de valores na sociedade. Dizer que a gente acha que é certo. Não daqui a pouco ser hétero é que vai ser problema para essa sociedade se continuar desse jeito. Deputado, eu dou graças a Deus que o nosso país é um Estado laico. Graças a Deus por isso, porque não vejo tanta facilidade na maioria dos países do mundo em se falar do amor de Deus como nós temos aqui no Brasil. Então, só tenho que agradecer. Mas eu queria pegar um gancho e uma pergunta que é muito polêmica. E eu já vou dar o meu posicionamento e gostaria de ouvir o seu. Há um preconceito nas igrejas evangélicas dizendo que pastor não pode ser político. E eu discordo veementemente dessa afirmação. Eu acho que o pastor que tem um chamado, ele pode e deve sim ser político. A minha opinião é essa. Não, o pastor foi chamado só para apacentar. Eu queria que o senhor explicasse para o público por que pastor pode ser político e quais são as vantagens de um pastor chamado e vocacionado para a política. Ele tem que acabar com esse preconceito, deputado. Eu concordo em quase toda a sua argumentação, acrescento só alguns detalhes. Eu entendo que existem duas modalidades de pastor. O pastor que está em tempo integral pastoreando um rebanho e pastores auxiliares. A vocação pastoral, ela é reconhecida por uma igreja, você recebe a unção. Eu sou consagrado a pastor desde os meus 22 anos de idade e não é porque hoje eu esteja na política que eu vou perder a unção pastoral e nem as responsabilidades assumidas no dia da minha consagração e ordenação ao ministério. Só que eu tenho um entendimento de que é o pastor que preside rebanho. Estar na política, eu acho que ele tem alguma dificuldade. Dificuldade pastoral e dificuldade política. Em especial nós, os homens. Vou explicar por quê.
A recente pesquisa que teve numa universidade americana, eu li uma matéria outro dia, que dividiu o pensamento, a diferença do homem para a mulher. É que o homem tem um pensamento integral e a mulher o pensamento compartimentado. O que é isso cientificamente? Nós temos 2 hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, que se conectam tipo como cabos, como fios. E se descobriu que os homens têm menos cabos de conexão do que as mulheres. As mulheres podem até pensar. A gente já sabia há muito tempo, né? Mas agora comprovaram, né? Aí as mulheres acham que, por isso elas são mais inteligentes. Mas não é questão de inteligência ou não. É de que elas conseguem... O exemplo prático disso é que uma mulher, por exemplo, ela consegue atender telefone, passar uma roupa, gritar com o filho, ouvir o que está acontecendo com o marido na sala. A mulher, ela é tão integral que ela bota tudo numa bolsa só. Agulha... tem tudo, ketchup, pede, tudo uma mulher está na bolsa. O homem não é separado, bota a carteira aqui, o pente no outro bolso. Nós somos separados. E o que acontece para mim nisso? Isso acaba dando a nós, homens, uma dificuldade de concentração para ações múltiplas ao mesmo tempo. Eu acredito, não sou radicalmente contra, mas eu não aconselho um pastor titular de uma igreja estar na política, porque, para mim, ele pode errar e não ser tão eficiente no cuidado do seu rebanho. Por exemplo, um dia que ele tiver... Tempo. Até por questão de tempo. Tempo, lógico. Ele tem justamente um pastor auxiliar, alguém que está passando uma dificuldade no casamento, que ele precisa ir urgente para fazer um aconselhamento pastoral na casa dele. Naquele momento, senão aquele casal pode separar. Ele está numa sessão na Câmara dos Deputados ou na Câmara dos Vereadores. Como é que fica conjugar o conflito de tempo? Só por isso eu tenho essa observação que eu acho. Um pastor, no meu caso, ele pode até ser um pastor titular, mas entrega o rebanho para um auxiliar. Sim. E ele se licencia para ir exercer o seu mandato. Okay. Essa é a única coisa que você não complementou, que eu estou complementando. Mas acho e não vejo nenhum problema de um pastor que tiver vocação, chamado, talento, se dedicar à vida parlamentar, política. É importante, inclusive, pastores, membros de igreja, nós somos seres políticos, na essência. Ninguém salva disso. Quantos pastores temos hoje, né? Tem ideia? Temos evangélicos, eu não sei pastor É a maior bancada da história evangélica, né? Somos 93 deputados federais e 5 senadores hoje evangélicos. Eu não sei te precisar quantos pastores. Dessa bancada evangélica, o que une é a fé, porque a gente fala muito de bancada evangélica e pensa que existe uma sinergia de trabalho em diversas frentes. Como acontece essa união da bancada evangélica? O que, de fato, une, André? A gente é bancada evangélica porque temos a mesma fé. No dia do culto da bancada, a gente tem um culto junto, acabou. Daqui para lá, cada um às vezes tem um pensamento contra saúde, enfim, trabalho e qualquer outra coisa. Ou vocês, de alguma forma, fazem algumas questões conjuntas de apoio, de pressão. E somando a isso, e somando essa pergunta, que eu sei que é um complemento, se Vossa Excelência poderia citar exemplos de atuação dessa bancada que tem guarnecido a nossa visão de fé. Vou dizer aqui alguns detalhes. A bancada evangélica, ela não é uma bancada partidária, porque o partido, normalmente, você tem força total sobre um parlamentar. A bancada evangélica ela é muito mais pelo viés ideológico das nossas demandas do que outros detalhes. Mas ela é importantíssima e tem exercido um papel tão importante no parlamento brasileiro, que é destaque para o mundo, hoje já, e para a mídia nacional, para a grande imprensa nacional, reconhece hoje a famosa bancada BBB. Eu acho que quase todo brasileiro já ouviu falar nessa bancada. Boi, Bala e Bíblia. Que são bancadas que não são partidárias, elas são suprapartidárias, gente de todos os partidos, e que o governo do PT, inclusive foi uma das conversas que eu tive antes do presidente Michel Temer assumir, durante o processo do impeachment, eu tive uma conversa com ele e falei, olha só, eu não vim lhe ensinar, até porque de política o senhor entende bem, presidente Michel, mas o PT errou quando ignorou as bancadas suprapartidárias, que não tem só a BBB, tem outras bancadas lá, mas as suprapartidárias não criou interlocução entre elas. Porque existiram várias votações no ano passado, e eu vou te dar um exemplo prático disso, já que você pediu, que foi o voto acerca do infanticídio. Nós temos várias tribos indígenas no Brasil, em especial em Roraima, que quando uma criança indígena nasce com algum defeito físico, com algum problema de saúde, eles enterram a criança viva. E nós tínhamos um projeto de lei já tramitando há algum tempo na casa e nós votamos ele no ano passado. O governo, por causa da FUNAI e os pseudos intelectuais antropólogos, era contrário. E
Contrário à aprovação desse projeto. Eles queriam que continuasse matando as crianças. O projeto era contrário ao infanticídio, só para deixar claro. Em nome da liberdade cultural das etnias indígenas, não podia interferir a tradição indígena. A tradição indígena ensina enterrar vivo, que enterre. Isso era o que pensava o governo do PT. Nós, da bancada evangélica, somos defensores da vida sempre. Mais ainda de uma pessoa deficiente, de uma criança com deficiência. Mais ainda uma criança gêmeas, porque quando nascia gêmeos também, eles assassinavam. Então, nós defendemos dessa forma. Foi uma batalha tão grande para a gente aprovar o ano passado, que nós medimos com a bancada evangélica, com a bancada católica, que nos ajudou nisso também, que quero deixar registro, inclusive algumas outras pessoas de outras religiões que entendem o valor da defesa da vida, porque isso sobrepassa a evangélica. Que nós mudamos, nós não tínhamos no ano passado nenhum líder de partido que era evangélico. Tínhamos vários vice-líderes. Então, o que nós combinamos com as frentes? Nós, nessa votação deste item da pauta, todos os líderes de partidos serão substituídos por líderes evangélicos. E quem orientou pelo PSDB, naquela época ainda estava lá o deputado João Campos, presidente da Frente Parlamentar, ele. No PSD, eu estava no PSD, eu orientei. No PR, o deputado Lincoln Portela. Toda a liderança foi trocada e nós conseguimos ganhar e aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados. Então, ou seja, é importante a bancada evangélica lutar por princípios comuns. Nós não conseguimos lutar por princípios políticos. Aí, no viés político, cada um vai se identificar muito mais com o seu partido do que com a bancada suprapartidária. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta conversando ainda com o deputado Sóstenes Cavalcante. A gente volta já já. Último bloco do Antenados Pergunta com o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Você hoje é do DEM e você explicitamente é um deputado que tem os valores da vida em qualquer circunstância, mas talvez eu creia que no DEM existem outras pessoas que, quanto a esses pontos, têm uma ideia contrária. Existe ideologia partidária no Brasil? Porque eu vejo muitas vezes também briga com o partido. O PT, e às vezes o PT, o partido de esquerda, são muito taxados, como se todos aqueles que são do partido tem aquele posicionamento, tem aquele tipo de ideologia e de valores. Como é que é isso no Brasil? Porque no seu partido tem pessoas que devem ser a favor do aborto, você é contrário. Num país que existem 33 partidos, isso é quase impossível. Pouquíssimos partidos no Brasil são ideológicos, aqui eu tenho que dar mérito para quem merece. O PT é ideológico, o PCdoB é ideológico. O PT é ideológico? O PT vota fechado em tudo que eles querem. Pessoal... Inclusive contra o que a pessoa pensa. Te dou um exemplo prático. Benedita da Silva é evangélica, irmã nossa, mas quando ela tem que votar, o partido orienta a votar não, até em assuntos que ferem a fé dela, ela vota com o partido. O que eu lamento. E eu já falei isso para ela. Não estou falando aqui em público, eu não falo para a pessoa. Já falei isso para ela. É lamentável. O PT é ideológico. Ou vota como o partido manda, ou te expulsam. Como expulsaram agora o deputado Wellington Prado de Minas Gerais, já expulsaram o Daciolo. O Daciolo era do PSOL, também foi expulso pelo mesmo critério. Esses partidos de extrema esquerda são ideológicos. Eu te diria que o partido de extrema direita mais ideológico que já existiu, mas que também perdeu um pouco a identidade, é o meu hoje, o Democratas. Era o partido que se identificava com a extrema direita. Hoje já é plural e não tão ideológico como talvez quando a gente diminuir essa quantidade de bagunça de partido. Um país com 33 partidos é insustentável a ideologia nisso. Até rapidamente, ainda no campo político, a mídia, as redes sociais principalmente, hoje só falam da questão da CPI da Lei Rouanet, algo que você está muito engajado e talvez provocou inicialmente com alguns outros parlamentares. O que é a CPI da Lei Rouanet? A Lei Rouanet é uma lei aprovada no governo do presidente Collor, de incentivo à cultura brasileira. Fomento à cultura. As pessoas apresentam projetos ao Ministério da Cultura, eles são avaliados por três monitoramentos diferentes. Uma vez aprovado, essas pessoas, autoras desses projetos, elas vão ao mercado de empresas com lucro real, não é? Na ampla maioria bancos privados
e empresas públicas, que são os maiores incentivadores da cultura, e eles captam recurso através desse incentivo, através de isenção fiscal. Ou seja, isso tinha carta marcada, essa? Lamentavelmente, o pedido da CPI, eu sou um dos autores... Tanto na liberação da Lei Rouanet ou na liberação, talvez, do dinheiro público? Eu acho que aqui nós temos 2 ou 3 problemas. Eu sou um dos autores do requerimento do pedido da CPI e devo ser vice-presidente dessa CPI se os acordos internos acontecerem dessa forma. Existe um problema na captação. Por quê? Uma vez aprovado, você tem que ir ao mercado captar. E, lamentavelmente, só quem consegue captar, pensa comigo, como a legislação ela não é clara, você, como dono de uma empresa, se eu chegasse para você com o projeto da Ivete Zangalo ou do Palhaço Linguiça, lá do interior do Ceará, você, com certeza, preferia patrocinar o da Ivete, que ia te dar mais ibope e visibilidade para você. Por quê? Porque essa legislação ela foi feita há 25 anos atrás. Ela precisa de uma atualização para a gente ser mais justo, com o médio, democratizar a lei. Fomentar o pequeno e médio produtor cultural, não os milionários. Para que dar 5 milhões de reais para um cantor desse famoso que anda de jatinho para cima para baixo e a gente não consegue... Cobra cachê no show, cobra cachê no show e a gente não consegue 200 mil reais para dar para um show, para um musical de um pequeno produtor cultural. É injusto. Então, essa lei precisa passar por uma revisão. Aí muitos falam, mas precisa de uma CPI para isso? Precisa de CPI por causa da segunda coisa que eu queria falar. É porque existem algumas denúncias que chegaram a nós parlamentares de que essa lei tem sido usada por alguns produtores culturais ligados à esquerda, e nós estamos saindo de um governo de 13 anos, que é o governo mais corrupto dessa história, que até para lavar dinheiro para partidos políticos alinhados com a esquerda, estavam usando a isenção tributária da Lei Rouanet. Isso como se descobre? Só através de uma CPI. É o melhor instrumento. Ou, afinal, os produtores culturais vão preferir a Polícia Federal, o Ministério Público. Eu perguntei isso para o ministro essa semana, que estava lá tentando evitar a CPI. Falei, ministro, ou a CPI faz aqui, e é muito mais democrático, aberto a todos, ou a Polícia Federal. A Polícia Federal é mais prático. Ela leva sem perguntar por quê. E depois você do Chilindró vai ter que explicar o que aconteceu. Então, é muito melhor a CPI para nós não acabarmos. Eu não sou favorável a acabar a Lei Rouanet. Eu sou favorável aos ajustes da lei para a democratização e valorização do pequeno e médio produtor cultural. Agora, eu não vi essa mesma indignação dos artistas em fazer movimentos pelos 11 milhões de desempregados, mas isso não vem ao caso. Agora, deputado, o senhor foi favorável a Michel Temer ter voltado atrás e ter trazido de volta o Ministério da Cultura pela pressão popular? Não fui favorável. Honestamente, eu acredito que o nosso Estado está tão inchado que precisa diminuir. JK, quando construiu Brasília, foi muito feliz. Ele fez ali 20 ministérios. Eu acho que é o número ideal. 20 prédios, 20 prédios. Aquilo parece profético para mim. Quando eu passo ali e vejo 20, para que mais de 20? Nós chegamos a 39 no governo. 39. Isso é um penduricalho de cargos. E isso quem paga somos nós com os nossos impostos. É um absurdo. O Ministério da Educação e Cultura sempre foram juntos, até o governo Lula. Quem separou isso foi o governo Lula para inchar a máquina. Então, não significa ter ministério que você vai ter mais recursos, porque você pode dar um ministério e o executivo não mandar recurso para aquilo e você ficar à míngua. O que vale é ter recursos para a cultura. Ministério é um detalhe. Eu acho que foi um capricho da classe que está acabando prejudicando a classe por causa de uma meia dúzia de artistas palhaço que vai expor o Brasil fora dele, dizendo que aqui tem golpe, fragilizando ainda mais a nossa democracia e a economia. Essa funcionalidade a gente não entende. Então, o senhor está dizendo que se Mendonça Filho, que é o ministro atual, que ia juntar as duas pastas, ele poderia agir de uma maneira que continuasse forte a parte da cultura, independente de haver ministério ou não? Forte e não teria necessidade de CPI, porque eu conheço o Mendonça Filho, ele ia passar o Ministério da Cultura a limpo com auditorias. Não é porque é do meu partido, sim. É porque é um cara sério e que eu sei que ele vai fazer auditorias internas para ver ilicitudes no Ministério da Educação e faria no da Cultura. Então, como tiraram a pasta dele, eu acho que aí tem necessidade de CPI para a gente passar a cultura limpa e valorizar o médio e o pequeno produtor cultural do Brasil. Você, em alguns posicionamentos, até nas redes sociais, mas também na mídia, através da TV Câmara, vemos que você sempre participa daquela também turma da frente ali, por exemplo, quando era na época do Tchau Querida, tinha a placa do Tchau Querida, distribuía mortadela, o pão com mortadela lá dentro. Como é que é o relacionamento pessoal entre os deputados? Porque, por exemplo, numa luta de MMA,
eles lutam no final, eles se abraçam, parabéns, não sei o quê. Às vezes me parece que um cospe no outro, mas quando encontra que não tem câmera, não tem esse ambiente, eles toma um café. Oi, tudo bem, não sei o quê. Não se tem essa rispidez. André, essa rispidez. Se encontrasse o Jean Willis no aeroporto, ele te chamasse para tirar um selfie, você tiraria um selfie com o Jean Willis? Não necessariamente só o Jean Willis, não. Eu acho que existe uma rispidez de relacionamento com muitos, ou isso... É um jogo de cena. Jogo de cena, às vezes é jogo de cena. Não, eu acho que tem muito jogo de cena. Não posso ser hipócrita e dizer que tem alguns jogos de cena. Mas tem gente que realmente tem dificuldade de se conversar. Não é meu caso. Eu, por exemplo, no dia que fiz a mortadela, que eu acho que foi das maiores provocações aos petistas... Foi uma provocação aqui. Foi literalmente. Eu fiz porque eu estava irritado naquele dia, porque eles tinham marcado para dentro de Brasília um monte de gente que passou na porta do meu hotel às 7h30 da manhã, que eu vendo trabalhadores cavando máquina e buraco, trabalhando do outro lado, e milhares passando com bandeirinha vermelha, dizendo seus trabalhadores. E eu vendo da minha janela, falei, isso é um absurdo. Os trabalhadores de verdade estão do lado de lá, não são esses aqui, sindicalistas pagam o nosso dinheiro para ganhar pão com mortadela para se manifestar defendendo o governo mais corrupto da história. Me irritei, aquele dia eu estava irritado. E a maneira de provocá-los foi, vou levar pão com mortadela para o plenário e oferecer para os deputados petistas. E, engraçado, nenhum deles come pão com mortadela, mas querem dar para os seus militantes. Fiquei muito irritado. Fiz aquilo por irritação e, lógico, ali é uma casa que são 513 deputados. Você tem um relacionamento com alguns políticos do PT. Eu lembro, há um tempo, até uma boa amizade com o Lindbergh, por exemplo, conversa. É um amigo pessoal. Pois meu amigo pessoal, desde a época de Uni. Até que ponto isso, essa rispidez de política afeta também por exemplo, relacionamento de vocês internos? Eu nunca tenho briga com colega nenhum de ordem pessoal. Eu nunca tive. Tive debates. Inclusive, o que mais me ofendeu agora, recentemente, na comissão do impeachment, o deputado Silvio Costa, que defendeu... Do PT do B. Ele hoje está no PT do B vice-líder do antigo governo. Isso, vice-líder do antigo governo, que achei que ele foi ofensivo com a minha fé, me chamando de pastor mal educado. Foi o maior debate que eu tive, mas depois disso, naquele mesmo dia, quando acabou, e eu retruquei a fala dele com respeito, com equilíbrio, graças a Deus, Deus me deu isso, às vezes não consigo sempre, nós somos seres humanos, consegui, e ele no final falou assim, então me dá uma Bíblia. Ele pensou que eu não daria. Na semana seguinte, eu não quis mostrar isso para a imprensa, nunca falei, estou falando isso aqui na primeira vez que eu estou falando isso, eu fui no gabinete dele na semana seguinte, levei uma Bíblia autografada, orei com ele e profetizei que ele ainda vai ser um pastor. Deputado, existe falei para ele isso. Deu outro debate isso, essa profecia? Não. Nós temos amizade. Então, eu não tenho disposição. Isso é bom mas saber. Existem deputados lá que não se conversam. Não se conversam, passam pelo outro, não se cumprimentam. Tem realmente alguns que não é pessoal. É pessoal. Levaram para o campo pessoal, o que eu não acho salutar para um parlamento. Parlamento é um lugar de debate de ideias, de pessoas que pensam diferentes, votam diferente, mas se respeitam. Eu acho que quando se passa para esse lado pessoal, não é salutar para a democracia. Hoje não existe mais militância ideológica. A militância hoje toda ela é paga. Não existe as pessoas que realmente vão para a rua para apoiar ou protestar por um princípio ideológico, por uma defesa daquilo que ele acredita, ou hoje realmente o que manda hoje é essa questão do pão com mortadela, essa questão que o senhor levantou? Não, a manifestação verde e amarela ninguém ganhou, né? Nós vivemos o melhor momento da democracia brasileira. Eu penso ao contrário. Ter 6 milhões de pessoas nas ruas se manifestando contra um governo corrupto, isso é prova de que existe militância, existe pessoas que ideologicamente, de maneira voluntária, vão às ruas. O que aconteceu aqui foi lamentável, que um governo aparelhou o Estado, aparelhou sindicatos, usou recursos ilícitos de corrupção para comprar gente para se manifestar, defender esse governo corrupto. Isso eu acho que pouco caso na história política mundial deve ter algo semelhante ao que o PT fez com o Brasil. Mas não é o caso de todos. Eu ainda acho e creio que este é o melhor momento para as pessoas aproveitarem e se inteirar de política. Aliás, a audiência da TV Câmara está aumentando assustadoramente. Sensacional. Nunca se falou tanto de política nesse país. Apesar dos escândalos de corrupção, eu acho que é hora de renovar. Este ano é um ano de eleições municipais, que as pessoas tenham muita consciência e vamos buscar renovação para a classe política. Só para terminar, uma pergunta de bate-pronto e depois eu franqueio a palavra para o senhor se despedir. Você acredita que, não sendo processado, preso ou qualquer outra situação, Lula vem como candidato a presidente? Espero que não venha candidato. Eu não tenho dúvidas que Lula será preso. É uma questão de prazos
prazos judiciais. Teoria, acho que até por uma questão política está segurando com ele ainda o processo. Esse processo vai voltar às mãos do Moro e também tem um processo que corre paralelamente em São Paulo por causa do triplex, que agora mais do que nunca já está provado praticamente que é dele, com a delação da OAS. Esse quebra-cabeça se fechando, impossível que o Lula não termine essa história preso. Eu tenho convicção de que isso vai acontecer muito brevemente. Se não acontecer, com certeza ele já não ganha mais eleição porque não tem condições políticas. Se tiver em 10, 15 segundos, qual a sua expectativa, sua oração para o Brasil? Que Deus traga fortaleza espiritual à vida de cada brasileiro e que nós possamos acreditar que o Brasil vai melhorar. Obrigado pela sua presença, pastor. Obrigado a vocês, um abraço a todos vocês. Obrigado, convidados. A gente terminou. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados. Tchau, tchau.